Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem. No vídeo de hoje eu vim falar sobre um tema que foi bastante pedido por várias pessoas, que é sobre dependência emocional. Pois, para quem não sabe, né, inclusive se você não viu, veja o primeiro vídeo do canal. Eu falei sim que eu era dependente emocionalmente, sim, de uma pessoa, mas eu não falei muitos detalhes, pois o tema do vídeo nem era sobre isso, então eu só citei como exemplo, mas isso atiçou sim a curiosidade de algumas pessoas e eu achei um bom tema, né? Pois, além de eu ter passado por essa experiência pessoal, isso serve de autoajuda para muitas pessoas. Então, gente, o que seria dependência emocional? O nome já diz tudo, é quando você é dependente emocionalmente de uma pessoa, ou seja, você precisa dela para se sentir bem, para se sentir segura, e muitas vezes você não é capaz de tomar suas próprias decisões sem a pessoa, você não vive sem a pessoa, então isso não é uma relação saudável. E ressaltando alguns pontos que eu disse no vídeo anterior, essa dependência emocional que eu tive foi entre a minha infância e a minha fase adulta, ou seja, eu convivi muitos anos com essa pessoa, foram cerca de 9 a 10 anos. Ou seja, eu peguei uma época quando eu era criança até uma parte adulta, essa pessoa pegou, né? Então foram muitos anos. E eu tinha o costume, gente, de conversar todos os dias com essa pessoa. E isso não é ruim, claro que não, pois a gente sempre conversa com amigos próximos assim mesmo. Você tem que compartilhar assim bons momentos, momentos ruins sim com a pessoa. A questão não é a constância de conversa, mas sim que eu fiquei dependente, pois como eu falei, né? Eu converso sim todos os dias com as minhas amigas, mas eu não sou dependente delas, é cada uma por si, pois é uma relação saudável. Essa relação minha não era saudável, e eu não estou me vitimizando, fazendo uma vitimização, não é nada disso. Pois creio eu, assim, que na nossa amizade que eu tive com essa pessoa, teve momentos que ambas as partes estavam erradas. Então eu reconheço os meus erros. Mas, assim, sobre a minha dependência, como eu falei, eu não conseguia me ver sem ela. Ou seja, tudo eu compartilhava para ela e eu calava a minha voz interior, pois às vezes eu tinha sim uma opinião sobre aquilo, mas eu não seguia, pois eu não confiava em mim mesma e preferia confiar nela, e isso é muito ruim, pois somos donos da nossa própria vida. E essa pessoa, entre aspas, queria ser a minha dona, ou seja, ela queria que eu fizesse as vontades dela e o que ela gostava, até mesmo em algo íntimo, como vida amorosa. Essa pessoa queria que eu seguisse os gostos dela, para vocês terem uma noção, na questão de relacionamento, sendo que eu queria outro caminho, eu gostava de outros tipos de pessoa, pois cada um tem seu tipo. Então a gente é livre para se apaixonar. E essa pessoa queria que eu seguisse os padrões dela. Então isso é muito errado. Mas desfocando o problema, né? Pois eu não posso ficar só falando do problema e do que aconteceu, tá? Eu só estou apenas contando a minha experiência para vocês entenderem melhor. O que eu fiz, eu ainda estou falando com essa pessoa. Eu já tinha dito isso no vídeo anterior, que eu consegui superar sim. Ainda teve uns resquícios, e eu vou falar disso mais pra frente. Mas eu consegui sim superar e eu não converso mais com essa pessoa, né? Já tem um bom tempo assim que nossa amizade acabou. Então, realmente, né, eu consegui superar sim, cada uma seguiu seu rumo. Mas assim, gente, quando eu fui perceber essa dependência, demorou muito tempo. Eu diria que com os 18 anos de idade, eu comecei a ver que nossas ideias estavam muito diferentes, que essa pessoa era diferente de mim, ao ponto da minha prima falar assim: o que você tem a ver com ela? Nada, entendeu? Vocês duas não têm nada a ver. E eu realmente acordei para a vida, sabe? E ela falou ainda assim, uma forma bem engraçada, inclusive, minha prima, né? Falou assim: ah, você que estava empurrando ela com a barriga. E a gente era realmente diferente. E eu era tão dependente dela e eu absorvia tanto as opiniões dela, pensava tanto nela, né? Virou até uma obsessão que eu não enxerguei isso, sabe? Pelo tanto de tempo também de amizade que eu acho que teve sim uma consideração, eu me deixei me cegar. Então eu acordei com 18 anos, né? E nós tivemos nossas idas e vindas, mas acabou que realmente a amizade acabou, né? Pois foi assim uma ótima decisão para ambas as partes, porque também que assunto a gente teria se continuasse.
Então, eu consegui sim, né, curar dessa dependência. A forma que eu fiz foi perceber, como eu falei, eu percebi isso, mesmo que tarde, mas não importa se você perceba tarde. O importante é você se livrar e reconhecer, né, a raiz do problema. Então eu reconheci ali que eu era dependente, sabe? No fundo eu acredito que eu sabia, mas eu não queria admitir assim para mim mesma e continuava. Só que como isso já estava num nível extremo, que estava me prejudicando, eu realmente acordei ali, aí eu comecei a me afastar, né, assim, aos poucos. Então eu preferi acabar a amizade. Mas claro, a questão é, você não tem que acabar a amizade somente. Sabe, se você tem amizade com alguém, porque isso pode ser também para relacionamento. Muita gente é dependente emocionalmente do namorado, da namorada. Então, não é questão assim só de acabar, mas você curar dentro de si. Igual, eu olhei para mim mesma, sabe? Eu vi que minha autoestima não estava tão boa, não só por causa dessa pessoa, mas do conjunto completo. Então, é uma questão de autoestima também. Você vê sim que você é capaz sim, de tomar suas próprias decisões, pois você não precisa de ninguém para tomar suas próprias decisões para você, ao não ser se você seja criança. Mas como nós já somos adolescentes, jovens, adultos, tanto faz. A gente tem sim que tomar nossas próprias decisões e ver que a gente é capaz sim de chegar no lugar que a gente quer, de fazer nossas coisas, sabe? Seguir nossos próprios sonhos sem depender da opinião de ninguém. Então, o passo essencial é você reconhecer e você cuidar da sua autoestima, que foi o meu caso. Eu cuidei da minha autoestima e eu revisei os meus gostos, né? Eu vi do que eu gostava, do que eu queria fazer, no que eu era falha, no que eu era boa. E outra coisa também que ajuda bastante é a terapia, né? Muita gente busca a terapia, pois um profissional realmente ajuda sim. Mas, claro, a iniciativa tem que vir da gente, né? A gente tem que se cuidar mesmo. Então, foi isso que eu fiz. Eu não fiquei dependente também de um profissional, porque assim iria ter uma outra dependência. Pois tem gente, sim, que é dependente do profissional e não é bom isso, gente. Pois o profissional tem apenas a função de te orientar, mas ele não deixa você dependente dele. Então você tem que enxergar e ver que você é a única pessoa que pode mudar e pode resolver a sua vida, os problemas da sua vida. É só você que pode. Os amigos ajudam, igual eu ajudo as minhas amigas pra caramba no problema delas, mas o conselho fica aí, segue quem quer, né? Assim, no final ninguém manda assim na vida de ninguém, ninguém escolhe nada por ninguém, porque a decisão é sua, sabe? Então, nós não somos as pessoas certas para falar o que alguém deve fazer ou não. Só a pessoa mesma. Mas como a pessoa pede conselho pra gente, né? A gente dá sim. Então, tudo bem você aconselhar, você dar uma dica, pois isso muitas vezes clareia assim a pessoa, mas a decisão é só dela. Então, é isso que eu fiz, sabe? Eu também passei a olhar novas amizades, sabe? Pois novas amizades foram essenciais, sim, nesse momento. E como eu falei, as minhas amizades hoje em dia são ótimas. Elas me ajudam sim, mas é cada uma no seu mundo, cada uma na sua bolha, pois a vida, né, é particular e as nossas escolhas são as nossas escolhas. Então, olhe sim para as suas amizades, sabe? Veja quem realmente pode te ajudar. E, inclusive, nesse caso meu, que eu era dependente dessa pessoa, muitos amigos meus me ajudaram a me livrar. E outra coisa também que eu fiz, assim, que me ajudou muito foram hobbies. Ou seja, eu gostava muito de dançar, muito de fazer coisas artísticas, como arte, pintar, algo assim, né? Ou até mesmo pet, que eu tenho vários gatos. Então, hobbies ajudam muito, pois você fica focado ali em si mesma, no que você gosta. Então, eu recomendo muito para você superar sua dependência emocional. Ocupe-se com atividades legais, sabe? Que você gosta, sabe? Pode ser coisas simples mesmo, sabe? Tudo que você gosta é válido, pois assim você conecta a si mesmo. Pois eu acredito que para você se livrar dessa dependência emocional, é possível você sim se curar por si próprio, ou seja, você ter um ótimo autoconceito ali, você fazer as coisas que você gosta, você tem que se mimar. E muitas vezes eu comprava presentes para mim mesma,
sabe? Pessoas também davam, mas eu mesma me presenteava para eu ver assim que eu realmente me satisfazia, eu não precisava daquela pessoa para me satisfazer. E sobre os resquícios, né, que eu falei assim que teve, pois eu superei, né, essa pessoa. Hoje em dia eu sou bem capaz assim de tomar minhas próprias decisões, mas teve algumas coisas, pois a gente é ser humano e a gente falha. Muitas vezes eu me pego, né, pensando assim, será que realmente o que eu vou fazer é verdade? Será que realmente eu quero ir àquele lugar é verdade? Então, eu não diria assim uma falta de confiança, mas assim, de não se sentir capaz, sabe? Pois meu cérebro estava tão acostumado, porque foram 10 anos, gente. 10 anos não é 10 dias que eu tive com essa pessoa, foram 10 anos, uma década. Então é muito tempo. Meu cérebro, tipo, se acostumou com a presença dela, dessa pessoa, dessa amizade que eu tinha. Então era normal mesmo, né? Eu recorrer, assim, a coisas assim. Então, isso também vem de pouco em pouco, ou seja, é de passo em passo. Não significa, puf, você superou. Não, isso leva tempo, sabe? No meu caso, demorou muito tempo para eu superar. Ao ponto, gente, de eu ficar mal com as falas da pessoa mesmo que acabou a amizade. Eu continuava relembrando as frases, sabe? De vez em quando eu ainda lembro um pouco, assim, porque tem dia que eu nem lembro da existência dessa pessoa, né? Pois acabou a amizade, não tem que lembrar mesmo. Mas tem dias que realmente eu lembro um pouco, sim, do que essa pessoa me disse, pois ela teve um impacto enorme. Então, no meu caso, é super normal. E no caso de quem tem independência também, você não vai superar do dia para a noite, igual no meu caso, mas realmente você vai ter pequenos passos assim que vão ajudar nessa mudança. Igual como eu falei, isso de se presentear, de se cuidar, sabe? A gente tem que se cuidar mesmo, olhar para você. Quando você acordar, ver no espelho, falar assim: você é uma pessoa maravilhosa, sabe? Você não precisa de ninguém para se amar. Você tem que se amar em primeiro lugar, não colocar nenhuma pessoa assim nesse posto, sabe? Então foi isso que eu fiz. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Eu tentei dar o meu melhor nas dicas, como eu falei. Cuidem de vocês, entendeu? Você que é dependente emocionalmente de alguém, cuide-se. Você não pode só desfazer esse ciclo, mas também se cuidar, sabe? Ver que você não precisa de ninguém para te fazer feliz, sabe? Você pode ser bem sim emocionalmente sem aquela pessoa. Não caiam nos mesmos erros que eu, e também não foi minha culpa, né? Pois eu era só uma criança também. Então, teve uma certa ingenuidade ali. Então, não caiam nesses mesmos erros que eu, sabe? Se você tem vontade de fazer aquilo, se aquilo te faz bem, faça sim, sabe? Você não precisa depender de ninguém. Ah, porque eu preciso que fulano de tal aprove. Não, você não precisa de aprovação. Então é isso, gente. Tchau e até a próxima.